Em algum momento você já se perguntou sobre o trono de Deus, não é mesmo? Até perguntou com os amigos, será como é o céu? Qual é a visão nós teremos lá? Hoje nós vamos conversar sobre os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, e aqui nós vamos ver uma visão incrivelmente impactante que João teve desse lugar. Olha, no capítulo 4 e no capítulo 5, nós somos apresentados a uma visão. No 4, a ambientação do trono, criaturas fantásticas que aparecem ali, e no capítulo 5, a visão do Cordeiro. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, João apresenta para a gente aqui aspectos aproximais. Lembra que a gente falou que João não conseguia caracterizar Jesus com linguagens humanas? Então aqui João entra num lugar em que é perfeito e que a santidade e pureza emana daquele lugar, porque as ruas de ouro se entrelaçam e se encontram num lugar onde o mar se torna como cristal. É tão puro o trono que esse rio que sai do trono é assemelhado ao cristal. João não sabia o que dizer. Saíam trovões e raios do trono, como as vozes, né? João ele começa a fazer associações, pondo características muito fantásticas do mundo humano, como trovões, raios, para caracterizar aquilo que acontecia, porque João não estava conseguindo encontrar palavras ali. Então, a gente vê que João, acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com Paulo lá no 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, né, que Paulo se encontra no Espírito no terceiro céu. Paulo não descreve o que viu, mas ele diz que viu coisas inexprimíveis. Até Paulo, acredito, gente, imagina você estar diante daquilo e ficar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? João está nesse lugar e ele começa a ver coisas, fazer comparações, e ele vê criaturas fantásticas. Eu sei que vocês estão aqui para ouvir sobre essas criaturas fantásticas. Os 24 anciãos que sentam ao redor do trono, as 4 criaturas viventes ou os 7 espíritos. Gente, é importante a gente entender que no trono de Deus, onde ele manda e os anjos cantam e os 24 anciões lançam as suas coroas, como é dito, como os 4 seres viventes cantam todas as vezes que vem aquele que se assenta no trono, é importante a gente pensar que a representação do trono ali é totalmente simbólica. João, ele é levado no Espírito a ver uma simbologia, ele emprega a escrita simbológica ali no texto, porque ele vai simbolizar o que é essa visão de trono. A gente pode ler Zacarias, a gente pode ver em Isaías e em Daniel, apresentações que João volta a si. João começa a escrever sobre essas representações para caracterizar e para aproximar o leitor do texto antigo. João está pregando para esse povo em cima daquilo que foi escrito, para informar o que ele viu também. O que esses 24 anciãos representam, gente? O que ele está dizendo é que no trono, no lugar do reino de Deus, os 24 anciões, eles fazem alusão a 12 vezes 2, que é 24, e que 12 mais 2, que é 24, né? Desculpa, eu não sou bom em matemática, não. O que acontece nesse trono? 12 é a simbologia dos patriarcas de Israel, mas 12 também é a simbologia dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. O que ele está caracterizando ali no trono? Que toda Israel e que toda a igreja estão em sincronia. O que está diante de Deus são os 12, e os 12 simbolizam que todo o povo de Israel, toda a igreja está diante do trono. É uma simbologia para explicar que diante do trono dele estão os santos, os homens remidos, toda a igreja, todo o povo de Deus. Então a simbologia do trono, os 24 anciãos simbolizam toda a igreja reunida. Simboliza que aos pés do Rei dos Reis estão a igreja. Nós representados por aqueles homens, por aquelas figuras fantásticas que estão diante do trono e têm as vestes brancas e as suas coroas. Aqui tem gente que vai entender literalmente, mas eu trago, junto com o comentário de William Hendrickson,
a ideia de que simboliza a igreja de todo o seu povo, simbolizando que nós estamos aos pés dele diante do seu trono. É importante pensar que, além disso, também fala de 4 seres. E esses 4 seres têm visões animalescas que são comparados a querubins, mas também simbolizam toda a criação. Lembra que a gente falou sobre numerologia? Assim como o 7 significa pleno e perfeito, completo, 4 simboliza criação de Deus. Simboliza que diante de Deus está toda a igreja e toda a criação. Todos os homens que foram salvos, todos aqueles que creram e todos os seres viventes estão diante do trono. Simboliza que toda a igreja e toda a criação cantam diante do trono: Santo, 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 Santo é o Senhor. Que visão incrível que o João teve, não é? Além disso, 7 Espíritos de Deus, representando que no trono estava Deus plenamente. A visão que Isaías tem no capítulo 6, de que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, e nós podemos entender que no trono está Deus em sua perfeição. O que João viu, ele não pôde dizer. Os judeus não falam o nome de Deus, né? Os judeus representam por Adonai, ou chamam Deus pelos seus as nomenclaturas que nós vemos, de Jeová Rafá, Jeová Jireh. Mas o judeu não chama Deus pelo nome, simbolizando reverência ao nome. João é um judeu. Quando ele chega diante de Deus, ele fala: não, os 7 Espíritos estão lá, significando que Deus em sua plenitude. Ele não correu o risco de pecar, de falar o nome de Deus. Então, toda a perfeição de Deus está ali naquele lugar. E assim, gente, depois de apresentar primeiro tudo que aquilo representava, que todos os homens salvos, que toda a criação, que todo o exército criado estava adorando a Deus, a gente começa e a gente entra num ponto bem polêmico, né? Em que no capítulo 5, ele começa assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Ele estava fechado com 7 selos. Gente, quem está com o selo, com o rolo na mão, selado com 7 selos, é quem escreveu. Ele tem autoridade para isso. E a gente vê que um anjo poderoso grita, olha, e a leitura diz que o anjo grita. No seguinte, no versículo 2, um anjo poderoso diz: quem é digno de quebrar os selos deste rolo e abri-lo? Mas ninguém em todo o céu se pronuncia. A ideia, gente, é que o rolo está na mão de Deus, ele escreveu, de que ali estão seres redimidos, purificados, mas que ninguém tinha autoridade de abrir o selo e de abrir o livro e de dizer o que ele estava falando. O que João está dizendo, gente, é que nenhum homem tem condição de se apresentar diante de Deus e falar: eu posso fazer o que você está pedindo. Entende? Nenhum homem pode fazer isso. João está apresentando à igreja, depois de uma visão que a gente tem no capítulo 1 ao 3, de que mesmo que nós sejamos salvos, redimidos, purificados, mesmo que nós sejamos igreja, nós não podemos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Tem muita gente que não consegue entender isso e acaba atribuindo a si virtudes que só Jesus pode ter. Tem muito homem poderoso hoje que acha que está no mesmo patamar de Jesus, que é Deus. Quando João vê aquilo, quando o anjo grita e ninguém se apresenta, João chora. Por quê, gente? Aquele rolo estava falando sobre coisas que poderiam trazer rendição à humanidade, salvação à humanidade. E que se ninguém pode abrir, o mundo está perdido. O homem pelo homem está perdido. A gente volta no Jardim do Éden, quando nós vemos que o homem pecou e caiu e não conseguiu achar para si outro jeito a não ser enfrentar a morte. Então Deus se envia em Cristo. O
primeiro Adão morreu e não tem mais volta, gente. O primeiro Adão está fadado à morte eterna. O homem sem Jesus não tem salvação. O homem sem Jesus continua na criação que foi maculada pelo pecado. O homem sem Jesus caminha a passos largos para a morte. João chora por isso. Porque olha o que o texto diz. No capítulo 5, no versículo de número 4, ele diz: então eu chorei muito, porque ninguém, em parte alguma, era digna de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E é interessante que nesse choro, um dos 24 anciãos diz: por que você está chorando? Pare de chorar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e mostrou que é digno de abrir o livro e cobrar os selos. Olha, os 24 anciãos simbolizam todo o povo de Deus, né? Como a gente disse, como é a minha visão. Se um ancião fez intermediou nessa questão, significa que foi um membro da igreja, do povo redimido, que apontou para João dizendo: para de chorar. Aí dá a ideia de missões, a ideia de evangelismo. O mundo está desesperado, gritando, chorando e dizendo: o que vai ser da gente? Cabe à igreja apontar para ele e dizer: Jesus Cristo de Nazaré venceu. Ele não vai vencer. Jesus não vai vencer no final. Ele já venceu. Então, quando ele vê um cordeiro que esteve morto, tinha aspectos de que esteve morto, mas estava vivo, esse cordeiro se apresenta no meio do trono. A gente fala no meio, né? O judeu fala entre um e o outro. Ele está entre o povo e o trono. Ele está no meio, no centro daquilo. Existe um teólogo alemão chamado Zacarias Sinos. Ele dizia o seguinte: será que alguma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? E ele responde: não, não pode. Deus não utilizaria outra criatura para sofrer pelo homem. Ele está dizendo do cordeiro. O cordeiro sofreu. O cordeiro veio. O cordeiro, ele foi apresentado quando a gente pintava os umbrais das casas, simbolizando com seu sangue, né, simbolizando que o anjo da morte não passaria ali. O cordeiro era usado nos rituais para a purificação. Jesus é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus morre. Ao terceiro dia ressuscita e se apresenta no céu. Ele diz que está sentado no trono. Então, quando os homens olham para o Cordeiro, ele anda no meio deles, se apresenta e pega o rolo na mão daquele que estava sentado no trono. E o versículo continua dizendo o seguinte: ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o livro, os 24 anciãos caíram de joelho diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam um cântico. Gente, então a visão do trono é de que aquele cordeiro que morreu e ressuscitou, que esteve morto, mas reviveu, ele é Jesus. Aqui, nós somos apresentados a uma afirmação bíblica de que Jesus é Deus e de que ele se assenta no trono e de que ele é digno de abrir o livro. Então, diante de toda a reunião da igreja, de toda a reunião dos seres viventes, de toda a reunião da plenitude de Deus, o Filho está lá, o Cordeiro que esteve no mundo, que morreu, mas que ressuscitou. Jesus Cristo de Nazaré venceu, ele é mais que vencedor. Então a gente termina esse capítulo com essa visão. Eu sei que você pensa muita coisa sobre isso, põe aqui sua dúvida, mas uma coisa é certa, a simbologia que foi trazida nesse texto, na minha interpretação, é a de que no céu existe um Deus poderoso, puro, que a sua criação o conhece, que rende-lhe graças e louvores, e que o Filho foi achado digno de abrir o livro. Então,
Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas uma coisa é certa: Ele é o mais que vencedor. Ele venceu e Ele sempre vencerá. Eu vou te desafiar que no meio de toda essa explanação, que você me siga na página, que você curta o conteúdo, que você compartilhe e que a gente venha junto a tirar dúvidas quando for necessário, quando você postar, porque eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero saber quem você é, para a gente não ficar com dúvidas, mas certeza. Que Deus abençoe você.